pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa, dessa vez com um assunto que interessa bastante a todos os pais, principalmente pais de adolescentes. E nessa noite a gente recebe aqui a Bianca Rodrigues, psicóloga, professora lá da Unicamp, né, Bianca? Professora da Unicamp. E o nosso parceiro de sempre, o Rafael Safonato, para trocar ideias e esclarecendo algumas coisas na medida da possibilidade, mas certamente nos trazendo muito material de reflexão e para pensar. Então, espero que vocês aproveitem bastante e que todos nós possamos caminhar para frente rumo a uma sociedade mais fraterna, mais amistosa e sabendo lidar com as diferenças que são inerentes ao ser humano. Então, aproveitem. Boa noite a todos. Nesse frio, né? Estar aqui juntinho. Muito obrigado pela presença. Quem está em casa também. Não sei se todos me ouvem bem. O nosso dedinho de prosa hoje, né? A gente volta com o tema sexualidade e gênero. A gente já conversou um pouquinho a respeito sobre o tema, mas é um tema que é tão presente, tão necessário a gente falar. E hoje a gente tem a presença da Bianca para nos ajudar a pensar, a refletir sobre o tema. Ela que também traz a experiência da clínica, né, de atender pacientes com questões, né, e dúvidas de gênero também. Eu acho que vai ser bem legal, né? O dedinho de prosa não é para a gente ficar aqui falando, explanando, é para a gente trocar ideias mesmo, né? Para a gente ter essa troca. Então, a gente vai dar uma introdução no tema e assim que forem surgindo, né, dúvidas e questões para serem colocadas, vocês fiquem à vontade. É para isso que a gente está aqui. Primeira coisa, né, quando a gente fala de gênero, tem as questões, né, de meninas e meninos, né? Então, o gênero é o sexo masculino, o sexo feminino. E, historicamente, a gente tem, né, as questões do que é o brincar masculino, o que era o brincar feminino. E hoje a gente levanta essas questões se realmente precisam ser separadas, né? Se esse brincar, ele não é um brincar de criança, seja lá qual for o gênero. Então a gente tinha lá questões, né, de pais preocupados. Ai, meu filho está brincando com boneca. Quando isso sugeria que ele tivesse uma tendência homossexual ou tivesse mais próximo ao gênero feminino. E por que não essa criança não teria estar brincando para ser um pai cuidadoso, amoroso, zeloso? Ao contrário, a menina está jogando futebol, né? Isso é coisa de menino, né? E não, né? Ela está ali expondo também a sua capacidade física, a sua capacidade motora, o seu trabalho em equipe, né? Então, a gente começa por aí, o que é esse brincar, né? O que é esse gênero. E aí, mais tarde, né, no decorrer da evolução, né, dessa criança, quando ela entra na adolescência, na puberdade, vem as questões da sexualidade de fato, não que não tenha, né, quando criança, mas isso desperta e pulsa de uma maneira diferente na adolescência. E como é esse descobrir a sexualidade, né? E o porquê é importante falar disso? Não sei se a Bianca quer dar uma introdução também, fazer uma... Eu pego o gancho. E o porquê nos preocupa tanto, né, essa sexualidade, né?
a gente vê que há uma transformação, há uma diferença grande entre a nossa sexualidade adolescente e a sexualidade dos nossos filhos, né? Eu percebo hoje os adolescentes muito mais tolerantes, muito mais despachados e despreocupados de como eles vão lidar com essa sexualidade. E aí a gente, né, quando fala da sexualidade, liga, né, com o ato sexual em si, quando a sexualidade é uma coisa muito mais ampla e muito maior. De que maneira esse adolescente vai amar o próximo, né? De que maneira esse adolescente vai se relacionar com o outro, né? E para isso ele precisa, de fato, estar sendo orientado, né? Está sendo conduzido e encaminhado. E essa é uma condução que se faz pelos pais e também pela escola, né? E por isso que é importante nós estarmos discutindo essas questões, tá? Para que essa condução seja a mais tranquila possível, né? O que a gente não quer é criar traumas, criar consequências ruins para esse desenvolvimento, né? E que essa criança possa realmente vivenciar essas experiências que são muito ricas nessa fase da idade. Os pais que vieram querem falar alguma coisa, querem introduzir alguma questão. Imagina. Acho que são tantas coisas envolvidas nesse assunto, e aí eu vou trazer até a minha história, né? Que na minha infância, eu gostava de brincar de boneca, mas boa parte da minha infância eu brincava com muita coisa de livro, porque eu tinha 2 irmãos. Então eu gostava de brincar pipa, jogar bola de gude, jogar taco. E quando, na época que a gente brincava na rua, eu ia para a rua e eu era aquela que se alguém viesse mexer com os irmãos, eu partia para cima, não era eles, né? Então, por outro lado, eu sempre gostei de usar saia longa, etc. Eu tinha uma prima minha que ela não gostava, era shorts ou calça. Então, na minha infância, eu me via em alguns momentos com uns trejeitos mais de gostar de coisas masculinas e mais para me vestir eu gostava do feminino. E curiosamente, na fase adulta, as coisas mudaram. Hoje minha prima era extremamente feminista. O marido super, assim, aquela coisa de machista. Ela é uma mulher machista. E eu já tenho um outro lado mais feminista, talvez porque eu puxei isso do meu pai. Ou mesmo de mim mesma, né? Só que, vamos trazer para a relação agora com o meu filho. Eu confesso que eu nunca assim, me preocupei com o que ele vai ser, que ele vai escolher ser. Se homem, se vai, sei lá. A minha preocupação maior é muito mais, primeiro, com a educação sexual. Porque eu não tive essa educação por parte dos meus pais, né? Minha mãe, por ser bastante machista, ela não abria, e bastante reservada, ela não abria, não conversava comigo sobre esses assuntos. E eu fui aprendendo na rua, de uma maneira muito chata, muito ruim, né? E foi quando, na minha adolescência, que eu andava bastante com uma prima minha, ela me levou na casa de um amigo que era artista, já um pouco mais velho, né? E ele fazia nus. Quando eu entrei no ateliê dele, que via aqueles nus, eu meio que fiquei assim, chocada, né? Porque estava eu com a minha prima lá e o rapaz com um monte de pinturas nus, né? E ele percebeu o meu constrangimento. E aí ele falou assim, nunca ninguém conversou sobre esse tipo de coisa com você, e ele chegou para mim e falou, não precisa se assustar com nada. Aí ele perguntou se, naquela época, né, se eu já tinha tido alguma experiência com algum rapaz, etc. Eu falei, não, nunca, né? Aí ele falou assim, olha, põe só uma coisa na sua cabeça. Quando você tiver que ter a sua primeira vez, por exemplo, que seja uma pessoa que você realmente sinta que gosta de você, e você dele, obviamente. E tudo vai ficar bem, tudo vai ficar tranquilo.
E essa coisa que não falou de sexo, não falou disso, essa dica para mim foi muito valiosa, que eu trouxe para minha vida mesmo, assim, abracei. E uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E aí, até para ver aquelas imagens, aquelas pinturas, aquelas coisas que mim, mudou bastante, com essa simples frase que ele falou. Então, a minha preocupação, primeiro, é da educação sexual em si, para depois chegar na parte de sexualidade, de gênero, etc. Né? Que eu acho que existem outros valores que a gente tem, talvez mais importantes até do que esse, como a Marta falou, né? Respeito às diferenças, etc. E aí, quando eu falo de trazer muitas coisas, esse tema tem muitas coisas, houve uma situação recente com uma amiga minha que trabalhava na Natura, já não trabalha mais. E a Natura, ela é caracterizada por valorizar muito as diferenças, né? E ela comentou comigo que recentemente tinha entrado uma pessoa, um funcionário, tinha sido contratado uma pessoa, que tinha dias que ele ia vestido de mulher e tinha dias que ele ia vestido de homem. Quando ele ia vestido de mulher, ele usava o banheiro das mulheres. E quando ele ia vestido de homem, ele usava o banheiro dos homens. Eu falei, mas peraí, gente. Aí eu tenho um pouco a questão do respeito ao outro, né? Porque tem mulheres que se sentem incomodadas. Sabe aquele rapaz, um dia vai de homem, um dia vai de mulher, um homem usa o banheiro do outro, aí começou toda aquela discussão se vai ter um banheiro para todos de uma vez só. Então, enfim, eu acho que essas preocupações são tantas com relação a esse tema. E aí a gente voltando para a escola e como inserir esse tipo de coisa para a criança e quais seriam os primeiros passos para depois a gente chegar nessa questão exatamente do gênero, da sexualidade, né? E, por exemplo, o meu filho, ele é um menino, eu acho que eu poderia até conversar com ele, mas aí tem aquele receio, poxa, eu sou a mãe. Claro que eu acho que é importante você transmitir uma relação de confiança para o seu filho. Mas eu sou realmente a melhor pessoa ou seria o meu marido? Ou seria um terceiro que você confiasse? Ou seria a escola? Ou um conjunto de todo mundo? E aí, uma amiga minha, que já passou por a situação de adolescentes, tinha comentado comigo que existem livros que são bem bacanas, bem instrutivos, e que a criança, que são ilustrativos, que você consegue dar esse primeiro passo, né? Eu até pesquisei recentemente, achei algumas coisas, mas a questão realmente é essa, os primeiros passos, que eu acho que esses primeiros passos são relevantes para um resultado, vamos dizer assim, satisfatório, tanto para você, como pai, como mãe, quanto para o seu filho. Essas são... Eu acho que aí eu recortaria N questões que você colocou. Eu acho que aí você trouxe vários aspectos. O primeiro deles você diz assim, eu não me encaixava, né, no padrão, menina não joga, menino, né? E é exatamente isso que eu acho que eu penso, que eu tento trazer hoje, né? Nós nascemos inseridos numa cultura. A gente nasce já com um destino, entre aspas, né? Até há pouco, meninos usavam azul e meninas usavam rosa, né? E eu acho que é isso hoje que está mudando. Eu acho que são esses padrões e esses questões pré-estabelecidas que estão mudando. Há muito pouco tempo. Eu acho que a questão LGBT começa em 1969. Ontem, nesse mesmo horário, era 7 horas da noite, isso me chamou a atenção, o paciente disse para mim, e aqui esse negócio LGBTQIA+, está forçado esse negócio. Eu falei, olha, aqui é 24 horas, eu espero estar falando disso. Eu acho que nós estamos oscilando, como toda mudança, ela transita em um que nada pode ou que tudo pode. Então, nós vivemos essa transição.
né? E a transição é feita geralmente de extremos, porque ela requer um enfrentamento, né? Não que o enfrentamento seja o causador de tudo, não. Como dizia uma antropóloga, as pequenas mudanças começam nos pequenos espaços. Os enfrentamentos são só os porta-vozes de uma mudança que começou há muito, né? Então, a gente vive isso. A gente vive um modelo muito novo para todos, né? Então, eu até pensei, né? Vem alguém falar sobre gênero, ou vamos aprender. Não, eu acho que eu também quero aprender. Então, eu vim aqui aprender. Eu acho que nós vivemos um momento em que nós estamos aprendendo. Um momento muito novo, uma mudança muito brusca, né? Uma mudança necessária, que traz muitas questões. Então, as meninas... Então, aí você está dizendo o seguinte também, quando você diz à sua cunhada, olha, ela tinha um comportamento assim, mas não é por isso que ela se tornou assim. Né? Então, assim, como eu vou agir com meu filho? Essas questões que nós temos que trabalhar juntos. Né? A minha proposta, quando eu falei com a Magda, é exatamente isso. Eu tinha até pouco tempo uma adolescente, que me suscitou isso, ela estava na sala de aula, ela se assume como lésbica, e na época, estou me lembrando, aí ela é ridicularizada pela professora. Né? Isso me doeu enormemente, né? Eu falei, puxa, mas a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Isso é muito novo. Né? Então, essas questões que eu acho que, pelo menos eu estou aqui com essa ideia, né? Vamos falar sobre o assunto, vamos aprender juntos. Porque os padrões que nós trazemos, porque cada um ainda tem 0,1, pelo menos, de meninas usam rosa e homens usam azul. Né? Porque isso é uma desconstrução. Né? Eu acho muito mais difícil para a gente adulto do que, obviamente, para os jovens, né? Inclusive, eu acho que a internet tem o seu lado ruim, mas, por outro lado, tem algumas coisas que para eles, acaba olhando para aquilo, eu acho que acaba vendo bem mais natural do que a gente. Então, o que me incomoda nessa questão é a questão do respeito, né? Então, por exemplo, isso vale até para hétero, né? Um casal hétero, por exemplo. Eu acho que você não vai ficar com movimentos, com agrados, com beijos, etc., na frente de um público geral, com criança, com aquela demonstração ali, pública. Isso realmente me incomoda. Uma demonstração pública pesada, vamos usar assim, me incomoda. Não me incomoda ver, colocar um casal de homens ou de mulheres andando de mão dada na rua. Isso não me incomoda. Isso para mim é completamente natural, como se eu estivesse vendo um casal hétero. Mas isso é o meu jeito, é o que eu penso, né? Agora, quando eu vejo alguma coisa mais extrema, aí eu acho falta de respeito. Mas não porque não é um preconceito em relação ao casal, mas aquilo que eles estão demonstrando, que eles estão demonstrando na frente de muita gente, né? Igual você ouviu uma música que você não gosta, a pessoa ouve lá no último volume e você não gosta daquela música, você é obrigado a ouvir junto. Então é mais ou menos nesse papel. Mas se for um casal hétero, você se incomoda? Sim, me incomoda. Eu acho que essa exposição é desnecessária. Você tem vários lugares que você consegue fazer isso. Por que você só está no meio do público? A impressão que dá é que, às vezes, existe uma preocupação psicológica, a necessidade de mostrar isso para os outros. E isso realmente incomoda. Seja hétero, seja homo ou não. Eu não diria uma necessidade psicológica. Eu diria é um momento de enfrentamento. Entende? É um momento radical. Toda mudança tem que existir. Eles precisam galgar o seu lugar.
E eu acho que precisa normalizar. Exato. Eu não tô falando. Mas a normalização vem dos extremos, geralmente. Eu, na verdade, tenho a sorte de ter nascido numa família, eu tenho 4 irmãos e uma irmã, sou de uma família muito grande, e que nunca fez distinção com o que a gente brincava. Eu tenho irmãos que brincaram de boneca, são héteros, e tenho irmãos que brincou de boneca e gay. E não faz a menor diferença na minha casa isso. O que me preocupa não é a orientação sexual que a minha filha vai ter. Eu quero só que ela seja feliz e respeitada por isso. A minha questão, e eu também não tenho o menor dor, eu quero ser a pessoa que quer conversar sobre sexo com a minha filha e já faço isso. Já abri, escancarei, ficou pela porta mesmo. Eu que introduzi o assunto. A minha questão que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: às vezes eu acho que é mais difícil para ela eu vir e me questionar. E aí eu queria saber de vocês como tentar romper essa barreira. Ontem foi muito engraçado. 12. E aí eu perguntei, Rafael, de que você era professor. Estava aluna e um colega, minha filha e um colega, e aí os pais do colega, eu perguntei, Rafael, professor de quê? Ficou um silêncio. E aí eu percebi que ela me olhou assim e eu falei, a gente vai conversar em casa, né? Eu assim, meio constante. E o menino também não falou nada. Assim, a hora que a gente chegou na porta de casa, ela falou, o Rafael fala com a gente de educação sexual. Eu falei, já entendi o que você falou. Então, era uma calma engraçada. Graças a Deus. Então, eu queria saber como é que eu consigo romper a barreira para que ela confie em mim, para conversar isso, porque a minha preocupação é se está se protegendo contra a DST, se vai ser respeitada nas escolhas que ela fizer e vai dividir comigo para que eu tome as providências necessárias e caso quando isso acontecer. Eu faria uma outra pergunta para você. Por que ela não fala isso? Ela já é muito fechada com todos os assuntos. Para você ter uma ideia, é uma criança que perdeu a avó em janeiro, perdeu a avó e foi chorar anteontem. É extremamente fechada. Então, assim, falar sobre qualquer coisa íntima é muito difícil. E aí essa é a minha maior dificuldade. E talvez o caminho seja não abrir com a sexualidade, mas abrir de uma forma geral. Né? Eu acho que a sexualidade ainda é um tabu. Mas não é só o caso dela. Eu tenho essa coisa que nem hoje eu tinha um livro lá em casa e perguntou o que é, né? Estava embalado, aí é um livro. Mas para mim, eu falei, não, esse aqui é o meu, o seu vai chegar. Mas que livro você comprou? Ele queria o quê? Esses mangás. Eu falei, não, eu não comprei livro de mangá para você. Eu comprei um livro de educação sexual. Aí, mãe, pegou e saiu fora. Tipo, ele ia continuar outros assuntos. Aí, quando eu falei isso, ele saiu fora. Então, A sexualidade é um tabu. Eu vou dar até um exemplo que me ocorreu hoje, né? Vou falar de outra coisa antes. Eu tenho uma menininha minha pacientinha há 6 anos, e ela fala para a mãe que ela tem uma coisa aqui na barriga. A mãe fala, Bianca, eu não consigo falar com ela. O que a sua mãe falou para você? Ela mandou rezar. Eu falei, não precisa rezar. Mas assim, aquilo da barriga acontece. Quando for maior, vai nascer de outro jeito. Deus pôs lá porque é para ficar lá, entendeu? Então, quer dizer, existe essa dificuldade. Né? Eu tenho um outro paciente essa semana que a mãe chegou, olha, ele está molhando a almofada com xixi. Eu falei, será que é xixi mesmo? Aí eu peguei, não quero falar disso, não quero falar disso. Vamos lá, vamos. Né? E vai com jeitinho e vai indo, né? Mas molha a almofada. Eu falei, então você raspa a almofada, é muito bom. Né? Então, quer dizer, eu acho que a sexualidade é, de alguma forma, ainda um tabu. Né? Por mais que nós digamos que somos abertos, que somos isso. Hoje eu vivo um caso de um abuso na infância de uma criança, que eu vejo todo o meu entorno, assistente social, todo mundo negando isso. Negando. E aí eu percebo que é uma dificuldade
de aceitar uma realidade dessa, de tão dura que ela é. É isso que eu me pergunto. Porque eu falei, meu Deus, quem que sou eu que tenho que levantar a bandeira aqui? O advogado me liga, você tem certeza disso mesmo? E aí que eu digo, disse hoje para a advogada. Aí que eu entendo, porque são muitos os casos. Quem trabalha numa clínica sabe, são muitos os casos de abuso. E em todos você pergunta, por que você nunca disse? Eles te respondem unanimemente, porque nunca acreditariam em mim. E hoje é meio-dia, eu tive certeza do porquê, de que isso realmente ocorre. Então, a sexualidade é um tabu. Né? E nós estamos fazendo esse exercício. O que a gente faz hoje é um exercício de mudança. Então, eu acho que a gente em casa tem que ajudar a criança, né? Porque tem essa coisa assim, não pode tomar banho com o pai, não pode ser menina, se tá sem roupa, tá com roupa. Eu acho que isso a gente não percebe, né? Porque são as coisas que a gente faz, muitas vezes, sem perceber. E eu acho que isso é uma coisa que a gente já vai criando desde o começo, né? Então, você tem que entender, eu não sei, com os meus eu sempre falo, a gente toma banho junto, ou não toma banho junto, com pai, com mãe, tudo bem. Às vezes a tia dá banho, mas eu sempre falo, ninguém pode tocar em você. Se alguém tocar em você, a gente precisa saber. E se o papai e a mamãe fizeram alguma coisa que não gostou, o outro também precisa saber. Porque a vida é tão doida que a gente nunca sabe. Então, a gente tenta em casa conversar com eles, né, dessa forma. Eu tenho uma de 7 e uma de 4. Pode ser mais, uma de 4, mas eu acho que a gente tem essa coisa com o sexo, né? Nós fomos criados aí pelas gerações, então a maioria. Acho que a gente está num momento de virada, talvez essa geração que vem vindo consiga encarar de uma outra forma, né? Exato. Mas eu acho que esse é o desafio, é da gente começar desde pequeno dentro de casa. Porque eu vejo na minha casa a minha mãe. Se a minha filha fala alguma coisa, eu brinquei com o João. É paquerinha. Mãe, eu falo para ela, tem 7 anos, eu tenho noção disso. Mas é essa criação de que falou de um homem, ou, né, uma mulher falou de um homem, é que está... e é difícil, ela tem 80. Então, assim, é difícil você... né? Então é complicado. Mas é quando eu disse, né, metaforicamente, meninas usam rosa, meninos usam azul, exatamente o que você falou. Nós tentamos mudar, nós estamos fazendo um exercício de mudança, mas existe algo que já foi construído. E desconstruir isso é um processo muito difícil e muito longo. E não sei até que ponto desconstruímos algo na sua totalidade. Né? Então é um processo. Que é o processo que a gente vive hoje, com o direito de cada um tentar ser o que quer ser. Essa questão que você traz, não, porque eu vejo as pessoas terem, se fala, expressões afetivas. Uma coisa, quando eu falo dessa questão, eu acho que a questão da homossexualidade, quando ela começa a vir à tona, ela associa muito a homossexualidade à promiscuidade. Vocês concordam? Eu acho que ela nasce aí. Ela vem associada a isso. Penso eu, isso é uma fantasia minha, uma ideia, não uma fantasia, que ela vem associada a quê? Porque as pessoas não saíam do armário. Quem saiu do armário foi um embate. E os embates são sempre radicais. Né? Eu tenho pacientes... Né? Isso! Os sexuais não eram autorizados a viver a sexualidade, então viviam de uma forma toda atrapalhada. Toda atrapalhada, exato. E é engraçado, engraçado, eu trabalho em empresa, né? Eu trabalho na área de comunicação. Outro dia a gente fez um post sobre a gente estava fazendo o plano de talentos para a universidade. Hoje em dia é comum no corporativo, plano de talentos 50+, negros, pessoas com deficiência, enfim. Quando a gente fez o LGBTQIA+, a quantidade de comentários negativos que a gente recebeu foi impressionante. E eu fiz uma análise depois, junto com o pessoal que trabalha comigo, para a gente entender por quê. Né? E aí a gente chegou muito a esse olhar.
Porque por que para os outros bancos de talentos eu não tive esse olhar? E as pessoas escreviam assim, tem que ter direito para todo mundo, não é porque é gay, não é? Aí as pessoas começam a perder a noção, né? Mas é isso que daí a gente fala, não tenho preconceito. Quando a gente vê, já foi o preconceito, né? Você já falou, você já... Então, é difícil, é muito difícil. Isso é muito... Tem um caso de uma família que o pai muito católico, muito, assim, frequentador mesmo de igreja, machista, né? Tem 2 filhos homens e acho que é o mais velho que se tornou gay. E ele, pai, ele se culpa pelo filho ser gay. Então, assim, o fato, às vezes, de você ter esse preconceito, essa coisa de quando você foi criado, de você ter tanto medo, talvez, daquilo, você acaba trazendo para você uma coisa que, de repente, se você tivesse encarado de uma forma natural, você não se culparia por aquilo, e ele sofre até hoje de achar que ele é o grande culpado do filho dele ser homossexual. Então, essa é uma questão também que a gente tem que tratar, né? É uma escolha, a pessoa escolhe. Né? Então, assim, se não é uma escolha, porque, assim, eles sofrem pra caramba, né? As minorias. O preconceito, a discriminação, a violência, né? Essa pessoa tem que ser respeitada porque ela é do jeito que ela é. Porque ela é pessoa. Porque ela é pessoa. Né? Então, a gente precisa... Quando você fala, mas se sou eu que vou falar com o Henrico, né, por ser mãe, qual o problema? Né? Se é mãe, se é pai, eu acho que não importa aí a questão do gênero, né? São pais. Mas o problema não é na verdade, não é no assunto em si, mas é justamente nessa questão. Até, por exemplo, eu falei para ele do livro, ele já sai mandando. Então, é claro que é parte de mim fazer essa conexão. Eu tenho essa consciência. Mas a questão é como tornar essa conexão mais efetiva e eficaz possível. E não tornar a coisa ao contrário. E aí eu vou trazer uma questão de casa aqui. A Maitê está colocando. Tenho essa mesma preocupação. Laís, Bernardo também, muito fechado. Não quero conversar sobre nenhuma questão. E a Juliana traz que penso que se oferecer, se colocar à disposição, é um caminho. É um caminho. Eu não gosto nunca de uma regra, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, eu não tenho receitas. Mas eu acho que cada um tem que buscar um caminho. Se abrindo, né? Eu acho que é um primeiro passo. Há várias formas de se abrir, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, conseguir essa conexão. Né? Talvez verbalizar. Olha, estou aberta, vamos conversar? Né? É um caminho. E aí você ir trilhando cada passo, e cada passo que você dá, te dá uma ideia de um novo passo. Eu acho que é assim que as coisas se constroem. As coisas. Dá licença. Eu acho que hoje em dia, a gente tem questões que andam circulando tanto, nas mídias principalmente, e eu vejo que normalmente de uma maneira muito agressiva. Talvez um modo de se aproximar é comentar um episódio desse numa oportunidade familiar, assistindo o jornal, às vezes num passeio, às vezes sentado mesmo, tomando café da manhã. Nossa, olha, hoje eu vi uma notícia assim, assado, e deixar aberto. Aquele assunto pode ser falado aqui dentro de casa. A gente pode conversar sobre isso. A gente não precisa ter um constrangimento muito grande a esse respeito.
E aqui na escola, eu acho que isso talvez nos facilite, primeiro porque nós somos educadores, então a gente está isento de alguns envolvimentos que normalmente as famílias estão, e eu falo também como tenho os filhos que eu tenho, né? E com esse foco muito angustiante para todas as famílias, e para as crianças, que é a questão do abuso e da violência. Isso abre um canal que facilita a gente entrar em determinados assuntos, porque a gente está estudado no conhecimento, na aula, entre aspas, ou na nossa profissão, e que muitas vezes em casa a gente não encontra essa facilidade. Porque o papel da mãe é muito diferente. É muito diferente. Do papel do educador, do papel do psicólogo, do papel, né? São papéis muito diferentes. O lugar que os pais ocupam na vida de uma criança é muito diferente, Sim, né? sim. É a mesma questão, que não é a minha praia, mas eu vejo, eu vou fazer lição com meu filho. O que eu falo para as mães, a questão da mãe, o papel da mãe, do filho mostrar para a mãe que errou, é muito mais pesado do que ele errar para a professora, do que ele errar para a diretora, seja quem for. Quer dizer, o papel, o lugar que um pai e uma mãe ocupam na vida da criança é muito diferente. Tem um peso muito diferente. Por isso esse cuidado, né? Desculpa, por isso esse cuidado quando a gente vai tratar de questão de gênero com os filhos, ou quando a gente nota nos filhos alguma questão que possa ser difícil para a gente, né? Porque para muita gente falar, brincou de boneca e agora? O que será que vai ser? Será que vai ser gay? Será que não vai? Gente, acho que a primeira reação que a criança vai guardar é o que os pais vão passar para ela. Né? E daí, na minha maneira de ver, para pai e para mãe, a primeira coisa que está em jogo não é isso. É que pessoa vai ser essa. Que caráter, se é que eu posso falar, usar esse termo, essa pessoa vai ter. Vai ser uma pessoa boa? Vai ser uma pessoa ruim? Vai ser uma pessoa honesta? Vai ser uma pessoa acostumada a ludibriar? Eu vou mostrar para ele que tem coisa que ele não pode mostrar para ninguém. Ele tem que enganar o outro. Ou seja, cadê a essência daquela pessoa? Né? E se enganar, às vezes, a si próprio, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que assim, eu já falei com ele sobre diversos assuntos esse ano, e aí ficou o professor de sexualidade. Eu falei muito sobre cidadania. Por exemplo, eu sabia da questão do suicídio, mas eu não te conhecia fisicamente. Uhum. Eu não sabia que era você, mas na hora que eu perguntei, nossa, renúncia desse assim. Eu falei muito sobre cidadania, sobre respeito, né? E para tratar sobre o assunto da educação sexual, eu uso um material que é super bacana, que é o Que Corpo é Esse, está disponível no YouTube. Acho que vocês devam, sim, procurar para ver. E ajuda na hora de conversar também com as crianças. Para qualquer idade? Para qualquer idade. É uma família brasileira que tem bebê e o filho já jovem. Tem a criança, tem o adolescente, e para cada idade a gente trata de forma diferente. E aí, assim, fica a questão da sexualidade, que é o tabu. Né? Então, assim, o falar sobre cidadania, respeito, passou. Né? E o foco desses vídeos e dessas conversas é justamente essa, é a questão da proteção, né? A questão da não violência, a questão da gente poder identificar isso, porque às vezes as crianças não conseguem nem identificar, né? Esse abuso. Então, é importante que a gente fale sobre isso para que evite questões de violência, né, intrafamiliar, geralmente. Eu queria só
eu não sei nem se vocês comentaram isso, me desculpa no momento que eu saí, mas a gente está falando de sexualidade e de gênero. Eu acho importante, apesar deles conviverem na mesma sigla, a gente entender que uma coisa não necessariamente está com a outra. Gênero é como você se reconhece. Então você olha lá no espelho. Eu me olho no espelho, eu me reconheço como uma mulher. Combina o que eu me vejo, como eu me imagino, com o que eu me vejo. Isso é uma construção. Isso é gênero. Com quem eu me relaciono é sexualidade. Então eu posso me olhar no espelho e falar assim, eu sou um menino. Esse corpo não corresponde com como eu me sinto. Então, eu sou um menino e gosto de meninas. Eu sou hétero. Eu hoje me olho no espelho, me vejo como mulher, me relaciono com meninas, eu sou uma mulher lésbica. São coisas diferentes, apesar de estarem na mesma sigla. Então, a gente tem aí um tabu enorme com as questões de sexualidade. Enorme. É um tabu gigante. Mas existe uma outra questão, que é a questão de gênero. Então, a gente tem essas duas questões que, para eles, está muito escancarada. Tá aí. Séries da Netflix que eles assistem o tempo todo, Amazon, Globoplay, tá tudo aí. Eles têm acesso a isso. Então, eles lidam com maior naturalidade com isso. Mas nós ainda não. Mas são coisas diferentes e a gente precisa entender qual é o caminho. Eu penso, assim como a Magda, que são também lugares diferentes em casa e na escola. Às vezes, as famílias conseguem uma abertura que a escola não consegue, e às vezes a escola, por ter pares, aquilo começa, né? Aí chegou. Aí a gente consegue falar sobre. Então, a escola é um lugar bacana, precisa ter esse espaço, porque muitas vezes acontece aqui, porque eles se sentem seguros para trazer para cá. E quando a gente fala sobre as duas coisas, a gente ensina o respeito, a gente ensina a empatia, o cuidado. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo sim, tá ok. Então, é importante que a gente perceba essas coisas. E comentando, quando você diz do escancarado, né? Eu concordo com a Bianca. O escancarado vem para chocar e virar normal. Para chegar no caminho do meio. Para que você olhe um casal dito convencional, digamos assim, e aquele que não é, como igual. Porque é um casal, não importa um trisal, não importa, é uma relação. Então, eu acredito que essa agressividade venha para que, calma, não se impacte mais com isso. Isso não é um problema. Quanto mais você tem essa vivência, isso naturalmente vai suavizando e é tranquilo. Mas aí que tá, aí a gente entra nos atropelos, né? Por exemplo, o Henrico, quando ele tinha lá uns 6, 7 anos, ele fazia perguntas sobre como... Mãe, como que nasce, como que o bebê vai para a barriga? E aí ele explica através de figuras que ele ainda não tinha conhecido do corpo humano, etc. Olha, uma sementinha, que o papai coloca no mas como é que coloca a sementinha? O papai tem, né? O corpo dele é diferente da mamãe, enfim. Coisas assim, mas não entrando na história da cegonha, que eu nem gosto dessas
essas coisas. Não, tem que ser. Ele tem que adquirir confiança, eu penso, sim, em mim desde sempre, né? Então, trabalhando a linguagem de quando ele tinha 7 anos, respondia todas as perguntas na medida do possível. Claro, tentando saber por que surgiu aquela pergunta. Estava fazendo essa pergunta porque onde você viu isso, onde você viu isso, tá? Mas eu percebo que, entrando nessa fase da pré-adolescência, a sensação que eu tenho é que, assim, meus pais são meus pais, mas meus colegas são meus colegas. Eu estou situado quando eu estou com meus colegas. Quando eu estou com meus pais, eu estou num outro mundo. E essa é a sensação que eu tenho quando eu tento falar com o filho. Que até eu cheguei a mandar e-mail para a escola quando é que ia começar a educação, a parte sexual, porque eu não queria muito fugir do tempo, né? Para meio que fazer um paralelo na escola e em casa. E quando eu comecei a fazer pergunta, você já está estudando para humano e tal, mas para que você quer saber? E aí, aí ele dava um jeito de ir sumindo, assim. Então, a sensação que eu tive, que eu tenho, não é que ele deu confiança, não, mas é uma coisa natural da idade. Exatamente. Entendeu? Então, aí que tá, mas é uma idade que você precisa perceber isso. Então, tem que criar essa questão. Agora, esse impacto que assim, eu me incomodo, não é assim, eu não me vejo uma pessoa preconceituosa nesse sentido. Mas da mesma forma que eu acho que um hétero fazendo isso choca, eu acho que isso, para mim, vale para qualquer um. Eu acho que faz todo sentido vocês comentando isso, tipo, tem que chocar para ser aceito. Eu fazia isso com minha mãe, né? Na época que eu já estava na faculdade, ela quase não me deixava sair, mas na faculdade você tinha até trabalhos, às vezes para ter que fazer, entregar no dia seguinte, e ficar até a noite tarde. Eu brigava muito com a minha mãe. E o fato dela meio que me proibir, eu batia mais de frente ainda, porque eu saía quase todas as noites. Então, entra nessa questão que eu acho que ela tem que entender que faz parte, essa é a minha vida, eu já achava que era, né? Enfim, mas... Acho que ela queria fazer uma pergunta. Não, são muitas coisas aqui, mas eu acho que essa coisa da normalidade, eu acho que existe uma diferença muito grande de uma pessoa que fala assim, não é normal, mas eu respeito. Sim. E quem fala, não, sou normal. Né? A gente escuta muito assim, não é normal, mas eu respeito. Já é normal, um negócio que dói no ouvido, né? Dói. Já não respeita. Já não respeita. Aqui é normal, já não é respeito. E outra coisa que eu acho que fica um pouco embolada é assim, existe a vergonha. É vergonha de tudo. É a vergonha de, né? Que não é essa coisa de, não sei se a gente relaciona com tabu. E existe a criança pequena que entra numa fase masturbatória. E aí você coloca os conceitos de intimidade, de privacidade. Então, acho que tudo isso fica meio embolado, né? A vergonha, a intimidade, a privacidade. Aí a gente entra com essa conversa de proteção, que ninguém pode tocar e tal. Então, isso tudo acho que deve ficar muito misturado na cabeça da criança. É por isso que esse material é fantástico, porque ele traz toda esse desenvolvimento, né? A descoberta do órgão genital, a questão do público, do privado, né? A questão do respeito. Ele traz todo esse desenvolvimento, é muito legal. Eu queria trazer um pouquinho do que o pessoal de casa está comentando para a gente botar na roda aqui. O Santiago diz que o que ele tem tentado fazer é comentar filmes, livros... A Renata, eu entrei com o nome do Santi.
Vamos lá. E eles estão bombardeados de informação e tentam ajudar na interpretação das informações. Isso. A impressão que eu tenho é que eles sabem muito mais que a gente, todos eles. E a gente, e para mim tem sido assim, pelo menos. Aprender com eles, ouvir o que eles têm trazido e a gente tentar juntos interpretar, porque eles me perguntam, mas e o que você acha, mãe, disso? E aí eu percebo que eu tenho o meu bloqueio para falar, porque eu não fui criada assim, eu não tive essa orientação na minha casa, e eu tô aprendendo com eles, né? Com a Martina, me ajudou muito a ver uma série da Netflix, que ela toca em vários temas, o primeiro beijo, os frios na barriga, o amigo que é gay, eu tenho um irmão que é gay, então meus filhos cresceram na minha família, é muito normal, então para eles isso também nunca foi nenhum tabu, e assim, meu irmão conversa com a gente, ele fala, eu escancaro porque eu sofri demais. Eu não quero que as crianças que estão vindo aí pensem que eles não têm um lugar no mundo, pensem em acabar com a vida deles porque a vida não tem sentido, porque eles não se encaixam, porque eles são diferentes. Ele falou, para mim foi um sofrimento muito grande assumir, sair do armário. Então eu não quero que as pessoas que... Ele fala, eu sou assim desde criança, eu nasci assim, eu nunca tive nenhuma dúvida. E eu não quero que as pessoas que estão vindo sofram o que eu sofri. Achem que elas são estranhas, anormais, uma aberração. Então, eu acho que esse escancaramento, a gente de fato está num momento que está saindo tudo para fora. É importante isso. Então, a minha tentativa é ajudar eles mesmo a interpretar e eu aprendo com eles também, né? Porque para a gente também é novo. Quem sou eu para ensinar também? Para mim é também muito novo, né? Não é fácil ter filhos adolescentes nos dias de hoje. É isso mesmo. Eu acho que é fácil o dia de hoje de modo geral, né? Eu penso, quando você fala, numa questão, né? Porque tem muita pergunta aqui, como falar com eles, né? Uhum. Mas me diga uma coisa, será que a gente também não tem que aprender um pouco para falar com eles? Né? Uhum. Nós sabemos mesmo, quer dizer, sabemos não, nós vamos estar sempre aprendendo, né? Mas será que a gente não tem que aprender, pensar, porque o que você disse não é assim que nós fomos criados, né? Não é assim que nós entendemos a sexualidade até então. E a minha questão, a outra questão eu acho que eles são muito bem informados por um lado, mas como é tudo muito novo, eu acho que tem muito desconhecimento. Eles são descolados. Eu trabalho com adolescentes em grupo. Um dia eu fiz uma pergunta. Me diz uma coisa, vocês sabem qual é a orientação sexual de vocês? E é tudo dentro da casinha, eu não penso que não, é tudo dentro da casinha. Todos unanimemente me responderam não. Quer dizer, quando me deram essa chance? Nem também, pude pensar nisso. Estão pensando, né? Então, quer dizer, mas eu acho que existe também da parte deles um desconhecimento, né? Por isso que quando a Magda fala de educação, de escola, a minha ideia é assim, que se pudesse trazer pessoas para falarem com eles, para eles tirarem as dúvidas, assim como nós temos. Eu trabalhei em muitos casos, e cada dia é novo, eu aprendo a cada dia. Há 20 dias atrás, eu acho, chegou uma mocinha no meu consultório, e aí contando, né, segunda, terceira sessão, olha, eu tenho um namorado, e o meu namorado, e eu parei de tomar pílula, contando, eu parei de tomar pílula, eu falei, puxa, mas me diga, né, conversando com ela, e a questão, né, de engravidar, né, ela falou assim, não, eu não tenho esse problema. Ah, não, o meu namorado é trans. Aí, sabe, quando você tem o Waze, você fala, reconectando. Eu assim, às vezes eu estou assim, né? Refazendo o trajeto. Entendeu? É isso mesmo, né? É muito bom saber disso.
refaço o trajeto, aí eu começo, eu refaço o trajeto todo, e eu espero que daqui a alguns anos eu entenda, ou eu tenha a visão de que quando uma moça chegar e diz que tem um namorado, não necessariamente um namorado tem um tênis. Não é? Então, assim, é isso. Quer dizer, a minha ideia, a minha proposta, a minha ideia é essa, aprender. Mas eu não sei se a gente tem que pensar, bom, a gente tem, mas eu não sei se no futuro as pessoas vão pensar se elas têm uma orientação sexual. Eu percebo isso na minha família, nos amigos, nas crianças dessa idade, nos adolescentes que eu conheço. Isso não é uma questão, porque você não tem que gostar da Bianca, que é a mulher. Eu gosto da Bianca, que é a Bianca. E eu gosto do fulano porque é o fulano. Não faz diferença se é mulher ou se é homem, ou se é exato. Eu acho que é para ele. Gente, uma funcionária e ela namorou mulheres e namorava homens. Aí eu perguntei, mas você é bi? Eu falei assim, você é lésbica? Ela falou assim, eu não gosto de homens ou de mulheres, eu gosto de pessoas. Às vezes eu gosto de homens, às vezes eu gosto de mulheres. É pautada nisso um pouco a teoria queer, né? Ela é pautada nisso. E a sexualidade fluida, que hoje está também. Isso, também. Né? E a teoria queer é muito pautada nisso. Quer dizer, por que ter que escolher? Né? A base dela é mais ou menos essa. Então, quer dizer, é esse aprendizado. Então, para a gente falar com o filho, eu também acho que a gente tem que aprender, a gente tem que pensar, a gente tem que se informar. A questão do gênero, a questão da orientação sexual é diferente do gênero, né? Uma pergunta. São sensações que eu tenho, né? Baseada no comportamento do meu filho. A impressão que dá é que para eles não é um assunto que ainda interessa para eles. A impressão que dá é que eles estão preocupados com outras coisas, que isso é uma coisa que deve, que em algum momento ele vai se preocupar, mas que não é agora. Eles querem, por exemplo, quando ele vai assistir alguma coisa na internet, quando ele vai assistir um filme, não tem essa questão de ser homem, se mulher, se é filho disso, se é filho daquilo. E às vezes, quando até a gente entra numa discussão de alguma coisa, né, nesse sentido, ele não se manifesta, não pergunta, nada. Agora, quando a gente entra em outros assuntos que interessam a ele, ele entra na conversa. Então, a impressão que dá é que ainda não chegou o momento dele de despertar algum interesse nesse assunto. Mas na galera rola. Então. Eu não sei se ele despertou com você. Essa é a questão. E eu acho que nesse caso, ele deixa a atividade dele. E talvez nesse processo todo que a gente está falando aqui, a gente vai aprender até mais com eles. Porque eles não carregam muita coisa que a gente carrega. Como conceito, a gente não pode eles são típicos. Né? E eles não veem essas diferenças que a gente foi ensinado, né? Horríveis. Né? E até hoje a gente vem tentando tirar. Eu fiz um trabalho na Faculdade de Direito e nos 2 últimos anos eu trabalhei muito com direitos humanos. Eu trabalho com direitos humanos, né? E o pessoal sempre marginaliza muito direitos humanos e fica aquela coisa, né? É só para bandido e tal, e não é isso, né? Sim. E eu e uma amiga, eu sou hétero, mas a minha amiga não era, e a gente fez um trabalho legal com esse público homoafetivo. Até a palavra homoafetivo, a gente aprendeu porque é afetividade, não é sexualidade, né? Então a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa, claro, na comunidade que geralmente era mais discriminada, e a gente começou até a fazer os contratos de pacto, né? Homoafetiva, que gera direitos. Naquela época ainda não era só o cartório no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente até conheceu a desembargadora
dias, que ela obrigou todos os cartórios do Rio Grande do Sul, e depois isso se espalhou, né, com evolução, né? Então, eu admiro eles, essas crianças, porque eles não carregam isso, que a gente é ensinado, né? Então, eles já são desprendidos disso tudo. Então, acho que esse momento, que agora está um pouco reservado, né? Eu acho que vai chegar o momento certo, ou talvez vários pais, né? Então, é por isso que a Bianca traz a palavra desconstrução, né? Eu acho que ela serve muito para a gente nesse sentido. A gente aprende com eles. E aprender, porque a gente tinha, né, as siglas, né, LGBT, ponto, né? Hoje é LGBTQIA+, e a gente tem que saber quais são as definições dessas siglas e por que elas estão aumentando e quais são as relações que isso, né, traduz nas relações humanas, né? Eu queria trazer mais gente de casa aqui. E eu acho que ela queria falar. Eu ia só fazer um comentário do filme novo, a gente estava aqui falando, o filme novo do Buzz Lightyear, da Disney, traz a melhor amiga do Buzz é homossexual. E ela é casada, ela se casa com mulher. E a minha filha, a dona Leiteira também estão na mesma sala, assistiram. Como se fosse uma coisa mais natural. Mais natural do mundo. E aí eu até cutuquei, cutuquei assim, no sentido de, porque ela tá com a mulher dela, eu fiz assim meio para ver se ela achava estranho. Ela não me questionou absolutamente nada. Então é isso, é a gente que fica. Né? Oi, gente, tudo bem? Oi, Preta. Tudo jóia? Bom, aqui em casa, vocês falaram da fluidez aí, né? Eu acho que a gente foi criado, né? E até hoje existe muita heteronormatividade, né? De que só funciona realmente em relacionamento heterossexual e não há representatividade, né? Então, você não vê na televisão casais homo, como a gente vê casais héteros, né? Então, eu sempre procuro, acho que porque a gente é muito aberto aqui em casa, conversa bastante, eu sempre procuro falar de todas as possibilidades, né? Então, quando você gostar de um garoto ou uma garota, quando você quiser namorar um cara ou uma menina, eu procuro incluir essas possibilidades para que elas, até com a Martina, né? Que aqui eu tenho uma de 5 anos e uma de 11, né? Então, eu percebo que não é que elas não tenham também um interesse sobre o assunto, mas eu acho que fica ali no HDzinho, sabe? E eu já vi, às vezes, ali conversando com amigos ou com adultos mesmo, ela processa aquilo, né? Fica com ela. Então, a gente procura ir por esse caminho mais, né? Da fluidez, falar que toda forma de amor é válida, e essa coisa do físico, do hormonal, já estamos entrando aqui também, conversando. Eu tive que explicar para ela agora no 7 de setembro, infelizmente, o que era imbrochável, o que era brocha, do que estava sendo falado. E eu acho que foi muito oportuno, porque eu consegui explicar de uma maneira bem ampla sobre a sexualidade masculina, né? De como funciona. E é um desafio, né? Mas eu procuro tratar com bastante naturalidade essa coisa corporal, né? Porque é o braço, o nariz, o pênis, a vagina, então eu tento, né? Fazer com que elas enxerguem tudo isso com naturalidade. É claro que eu acho que elas não vão me contar, né? Não vão ser tão abertas assim comigo, e eu tenho que respeitar, né, a privacidade. Mas eu fico lá plantando sementinha, né? Tentando deixá-las alertas, né? Inclusive para essa coisa de consentimento. Então a gente bate bastante nessa tecla aqui em casa. A contribuição, eu não tenho um retorno dela das aulas do Rafa, eu queria muito que ela chegasse em casa contando, falando, né? Mas ela não fala, e aí depois eu até quero ver se há a possibilidade de a gente conversar
desse comportamento individual. Bom, gente, é isso. Claro, vamos conversar sim. Eu acho que introduzir o assunto é um caminho, né? A gente trazer o assunto, mas eu também acho que a gente tem que efetivamente acreditar no que a gente fala, né? Não adianta a gente falar, não, filho, vamos falar, é normal, se para você não é normal, né? Porque o outro percebe isso, né? A fala destoa das atitudes. Né? Eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar dentro da gente para poder passar por outro. Né? Porque não faz de conta, não dá certo. Eu penso isso na fala da Magda, eu já tinha pensado nisso, e acho que uma mãe aí falou também. Essa questão do dia a dia, da naturalidade. Se você assistir um programa de televisão, e conversar com eles naturalmente. Tem aquela questão, vamos sentar e conversar aqui. Entendeu? Tem a questão, em pequenas coisas do dia a dia, você diz isso, você achou. Aí a história das novelinhas, né? Aquela colocando com a ligada de coisas de séries, Netflix e tal. Mas ela gosta das histórias das novelinhas da SBT, Poliana, não sei o que. Gente, eu sempre assisto. E fala assim, que saco, você assiste Poliana da novela? Eu assisto. Porque daí na Poliana, não sei quem beijou não sei quem. Aí você começa, por causa da bobeirinha da Poliana, você conversa com ela sobre aquilo, entendeu? E a linguagem dela é aquela. Tem uma muito, muito legal, que talvez vocês já tenham visto, eu também assisto, todo o aluno assiste, eu assisto junto, é o momento da gente trocar. E que é da Netflix, é uma série, acho que inglesa, chama Heartstopper, não sei se vocês conhecem, que é uma história boba, de um adolescente que começa a namorar, que é aquela coisa mais água com açúcar, só que o casal é um casal de meninos. Um menino já sabe que ele é gay, o outro que é o jogador, o bonitão da escola, vai descobrir. Então é super bonito, cheio de desenhinhos e corações, que aparece assim, e em nenhum momento o casal, e a melhor amiga deles é uma menina trans. Em nenhum momento a questão de ser um menino com um menino foi apontada como diferente ou estranha. Não, e é linda, a série é linda, assim, é lindo como a mãe recebe e acolhe o pai, sabe? Não, essa não é a questão da série. Não é a sexualidade. É tratado com naturalidade, né? A história, né? É uma coisa forçada. É natural, os amigos, a briga na escola, o bullying. É muito mais isso do que a questão da sexualidade. Eu acho que vocês, que têm uma população maior, pode falar melhor que eu, mas, por exemplo, os jovens que eu atendo, eles vêm com muita naturalidade, muita. Não sei se vocês enxergam da mesma forma, né? É uma coisa muito natural, né? Muito diferente do que é e foi para nós, né? Aqui na escola, assim, não é de agora, não. Assim, desde sempre, né? 20 e poucos anos, nós nunca tivemos uma situação de nenhuma criança maltratada por ter alguma manifestação que fosse considerada ofensiva pelas outras crianças. Sejam essas crianças com tendências homoafetivas, ou sejam essas crianças por algum motivo muito diferente das outras. Tanto é que a gente tem aqui um trabalho de inclusão muito, muito, muito reconhecido e com um cuidado das outras crianças, não necessariamente na convivência, mas quando vem alguma das crianças em apuro, são os primeiros a se manifestarem, a nos chamarem, a tomarem alguma providência. E mesmo meninos ou meninas que aparentemente teriam outra orientação sexual, os depoimentos que a gente tem quando eles vão saindo daqui são depoimentos muito fortes
tenho ex-alunos aqui, né? O Rafa está aqui com a gente, ele pode testemunha desse movimento aqui da escola. Os agradecimentos sempre foram muito grandes, por eles terem encontrado um lugar aqui dentro da escola. Por quê? Porque a gente não permite um determinado tipo de coisa, não é porque é proibido. A nossa atitude já não permite. A nossa atitude já inibe aquele tipo de comportamento. Né? E isso para nós, né? Para mim, para o Marco, para os professores que estão aqui, isso é motivo de muita satisfação. Porque é uma coisa que a gente acredita, que todo mundo tem que encontrar o seu lugar no mundo sendo valorizado, né? Se sentindo bem com aquilo que é. Então, Bianca, para nós, eles encaram com a maior normalidade, pelo menos aqui dentro. Eu não vejo maltrato, não vejo nada que seja desrespeitoso. E, se acontecer, eles sabem que a gente vai atrás, né? Porque a gente deixa isso claro para eles, né? Mesmo quando surge alguém que traz uma visão diferente, dentro do próprio grupo isso se autorregula, né? Eles conseguem trazer vivências diferentes para trazer uma visão diferente para essa pessoa que tem algum receio, alguma questão assim de tratar como tabu. Eu estou como professor de ciências há 2 anos, né, assumi a cadeira, e nesses 2 anos que eu trabalho com o 8º ano sobre o sistema genital, faz parte da TCC, sempre surge, obviamente, questões relacionadas à sexualidade, até como parte do currículo, mas até antes da gente chegar nessa parte do currículo, quando a gente ainda está estudando a parte anatômica, surgem as questões, né, as curiosidades. E é muito legal de ver a naturalidade com que eles trazem as perguntas. Quando alguém parece que tem algum problema com algum termo, os outros já assoram e falam assim, é isso que você quer falar? Então é isso que você quer falar. Então, nos poupa um grande trabalho, assim, de deles próprios reconhecerem assim, os termos que estão utilizados. Muitos deles sabem, se apropriam das siglas, de tudo com grande naturalidade. Então, acho que é uma das vantagens do nosso momento atual, né? De que isso está aparecendo cada vez mais nas mídias, com mais informação, mais facilidade de acesso nos produtos culturais. Então, é bem interessante como isso tudo acaba gerando esse ambiente confortável para se trabalhar de temas que há pouco tempo atrás eram tabus enormes, né? E a gente está conseguindo aos pouquinhos ir dissolvendo esses tabus, né? Minha filha teve uma experiência muito legal aqui no Brasil. Ela tem 16 anos, ela está no 2º médio hoje. E quando ela estava no 9º ano, aqui na escola, eles têm a oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão, né, Marta? E depois eles apresentam para a banca e de aprofundamento. E aí, eles escolhem os temas de interesse deles, isso já acontece há muitos anos. E, na época, ela escolheu falar sobre gênero e sexualidade, porque ela tinha interesse, ela entendia, ela via em mim uma limitação de conhecimento, porque a gente vai até um ponto, tem algumas coisas que até hoje a gente vai buscando para poder ter esse diálogo. E foi, assim, o aprendizado para mim, enquanto mãe, para o meu marido enquanto pai, né, para a família, para ela poder falar desse assunto no espaço escolar, né, depois apresentar para os outros grupos. Então, foi uma experiência assim, muito legal, que a gente está falando da questão do espaço escolar. Então, foi uma experiência muito legal. Ela pediu para eu comprar um livro que chama Esse Livro é Gay, para ela aprofundar, para ela ler, para ela se embasar, para poder desenvolver o trabalho, e foi muito legal. E a gente, quando ela apresentou, a gente estava na pandemia, né? E eu lembro que eu fiquei atrás da porta, escondida, ouvindo, porque ela não deixava eu participar do processo. E eu queria saber, eu queria dar meus pitacos, eu queria aprender junto. E ela Coisa feia, né? Coisa feia. E eu fiquei atrás da porta, assim,
ouvindo ali a apresentação dela, toda orgulhosa. Obviamente, foi muito legal ela ter tido essa experiência. E ela não esquece até hoje. Então, esse espaço existe e acontece muito. Já que o meu filho é muito legal, vocês estão falando dessa coisa de conversar, ele sempre conversou tudo, desde muito pequeno. O banho era uma terapia. Quando ele falava, mãe, vou tomar banho, eu já sabia que ele queria contar alguma coisa. Então, enquanto ele tomava banho, eu ia pegar uma roupa suja e tal, e aí lá rolava todas as conversas. De um tempo pra cá, ele olha pra mim e falou, pra mim é muito difícil ouvir você falar essas coisas, eu não quero mais conversar. Porque eu não sei em que lugar agora eu estou na vida dele que ele não consegue me ouvir. E não, principalmente esse lance do olhar. E aí outro dia eu estava vendo uma especialista, uma psicóloga especialista que atende adolescentes, e ela deu uma dica muito legal, Magra, que tem a ver com o que você falou. Procura conversar no carro, que vocês não tenham troca de olhar, ou quando você está lavando a louça, e aí ouve, né? E essa é a naturalidade. Às vezes funciona, às vezes, mãe, você não entendeu que eu não quero de você isso. Então, tá nessa fase que eu fico frustrada. Onde você queria, cara? Como agora não? Ai, mãe, 14. Mas sempre rolou, agora não rola mais. E aí essa questão também de respeitar isso. Que ele tem um momento que ele não quer falar com isso. Então, até que outro dia ele falou, mãe, quinta-feira eu não posso me pensar porque eu tenho uma aula do Rafael e eu acho que ele vai falar sobre drogas hoje. Eu gostaria que você ficar o próximo assunto que eu preciso abordar também. Deixa o Rafael. Então, são essas experiências, né, que a gente vai esse deslocamento, ele também é natural, né? Então, é a questão da construção da identidade, né? Então, ele precisa se afastar para se assumir, né, como ele próprio. Eu vou trazer mais uma fala da Lilian. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre a questão da autodescoberta, do processo e de ser algo que a pessoa não vira ou escolhe, ela simplesmente é. Já ouvi de amigos gays, por exemplo, se eu pudesse escolher, escolheria não ser, pois é muito sofrimento. Ela também pede para passar o link do YouTube, acho que foi passado. A Jéssica traz, aqui em casa conversamos bastante sobre o assunto, principalmente sobre a questão do respeito. Respeito às escolhas, respeito pelo corpo e pelo corpo do outro. Como esse tema é trabalhado com as crianças na escola? A Poliana traz, essa série de vídeos foi feita em parceria TV Futura, Unicef. Poliana me ajudando. A Rê traz de novo, com a Martina assistimos juntas na Netflix, Anne com E. Ajudou muito a nos aproximar. Já com o Santiago, tem sido mais difícil. O menino não gosta de falar tanto. Para os menores também tem o livro Pipô e Fifi, que ensina a proteção contra a violência sexual na infância, por Caroline Arcari. Posso ir? Só falar uma coisa, o Anne com E, trata de uma lista enorme de valores. Não, sim, de valores, mas não tem nada tipo como Tem. tem jogo. Ela tem uma tia gay e isso. E o amigo. Depois o amigo dela vai falar. Isso. Tem a violência, tem tudo, né? Tem tudo, e é lindo. Lindo, lindo, lindo. Bem. Eu e a Lia não conseguimos assistir porque a gente chorou demais nos primeiros episódios, aí a gente largou de mão. Porque é muito triste o começo. Os livros, as séries, né, as novelas, os contos, eles nos ajudam muito, né, a tratar sobre o cotidiano, né, a conversar não só sobre a sexualidade, mas sobre, né, o viver. Né. A Poli estava conversando com as crianças ali na cozinha, fazendo um pão, sei lá, e falou, e quando vocês forem namorar com uma menina ou com um menino,
falou assim também, né? Como mãe, vou namorar com o menino? Pode acontecer, né? Então, só de você deixar esse canal e essa possibilidade aberta, já traz um acolhimento, já traz uma... né, que não é uma coisa ruim, né? Você amar o próximo, né? Então, trazer essas questões também de forma... ali, na conversa do dia a dia, facilitam até para eles, né? Se porventura tiverem questões para conversar depois, né? E acho que... Acho que ficou uma resposta, Rafael, sem ser dada. A questão de como a gente encaminha isso aqui na escola, né? Tem mais uma outra pergunta. A gente tratou um pouco, a pergunta dela estava bem anterior, tá bom. Lá atrás. Então já foi respondido. Que foi essa questão do autoconhecimento, sim, de como a pessoa descobre. Né? Acho que ela se descobre se relacionando, né? Ela se descobre entendendo sentimentos, entendendo desejos, sentindo atração, né? E esse descobrir faz parte do processo de desenvolvimento, né? E aí é que vem, ou não, a questão do sofrimento por estar sentindo, por estar, né, desejando e por estar gostando, né? E aí, por isso que a gente precisa estar ali para apoiar e para, né, conversar sobre, porque às vezes esse sentimento realmente ele fica ali contido, né? Ele fica recalcado, e aí ele vai, né, se manifestar de outras formas e de outras maneiras. Por isso que é importante também a terapia, né? Para a gente falar sobre isso, né? Talvez, se não tem facilidade para conversar, se tem dificuldade, né? Talvez a ajuda de um profissional facilite, né, com que o adolescente tenha essa fala com uma pessoa que seja de fora da família, né? E que seja uma pessoa, né, bacana ali para orientar. Eu acho que ela traz uma fala que ela escuta de alguns amigos homossexuais, de que se eu pudesse escolher, eu não seria homossexual. Eu já escutei muito isso. Porque eu acho que há processos que eu acompanhei, assim, que eu tive ao lado, né, de alguns pacientes, eu escuto, eu percebo que existe assim, primeiro o sujeito tem que se aceitar, não é simples. Né? Vencer o seu próprio preconceito, porque há um enfrentamento. É simples, é maravilhoso, tá? Não é. Não vamos dizer que é maravilhoso, que é simples, que é fácil. Vai se tornar maravilhoso, talvez, porque você vai se usar e vai tentar ser feliz da forma que você quer. Mas é um caminho mais árduo. É um caminho. São minorias. E as minorias sofrem discriminação. Não vamos negar isso. Não é? Então, eu acho que o primeiro caminho, né, quando a pessoa se descobre homossexual ou se aceita homossexual, né, ou trans, ou seja o que for, é assim, ela se aceita. Né? Eu vi assim alguns casos que penso eu, talvez, que eles começam assim, eu sou bi. É um processo para ele chegar a ser, eu sou homoafetivo. Né? Em muitos relatos, eu tentei namorar um menino, né? E assim, eles se sentem, num segundo momento, se autoagredindo. Então, a gente tem que entender também o processo dessas pessoas, né? Que não é um processo simples. Pelo menos o que eu acompanhei não é simples. Que também estão aprendendo. E eu escutei muitas vezes, se eu pudesse escolher, eu não seria homossexual.
Eu queria, só para a Jéssica, que falou sobre como a gente trabalha aqui na escola, sobre esses temas, né, o respeito, as escolhas, o corpo. A gente já falou do material, já está o link disponível aí no chat também, né? E essa desconstrução, quando a gente fala, não é só também com relação à homossexualidade, né? Mas ao machismo, né, estrutural, a questão, né, do patriarcado, né, do feminino. Então, toda essa construção e esse respeito que a gente tenta trazer, né, esse empoderamento feminino é importante para a gente estar introduzindo também com relação à sexualidade, para a gente sair desse lugar comum, né, de que tem que ser de determinada forma a vida das pessoas, entendeu? As pessoas que vão escolher de que forma elas vão levar a vida, né? É diferente esse processo, né? E a gente precisa desconstruir para construir algo novo. Uma coisa que eu queria comentar, que a outra vantagem da escola é que, por exemplo, o Rafael trabalhando em ciências e o Rafa trabalhando aí nas questões dessa descoberta, desse encaminhamento, os dois falam, e a pergunta volta para eles, e eles não têm aquela coisa que a gente tem, fica vermelho, e aí... aí a gente pensa do que a gente vai falar. Os dois, aqui, né, no ambiente, nesse ambiente, a gente consegue falar, e o Rafa já trouxe isso em outro encontro, que fala palavrão, porque quer saber o que significa aquilo, né? Então eles conseguem falar mais abertamente e a nossa escuta também é diferente. Então a gente em casa às vezes faz uma pergunta, a gente sente aquele fervor, né? A gente Como eu estou justamente em sistema genital agora, né? E aí, duas semanas atrás, a gente estava falando sobre o sistema genital masculino. E aí eles começaram a perceber, daí que a gente chama os outros de escroto? Daí. É isso que você está querendo dizer. Então é legal que eles percebam, né? Até coisas do dia a dia, quando a gente fala das palavras de baixo calão, que estão aí, né? Então, misturadas com o nosso vocabulário cotidiano, começam a fazer sentido também, né? Então, exatamente. Eles vão fazendo essas coisas. Mais liberdade, né? Mais liberdade. Eu queria colocar uma outra coisa que eu vou pensando aqui. A escola tem essa iniciativa de trazer a gente aqui, eu vejo aqui nós pais abertos a essa discussão, essa coisa rica, e o reconhecimento que a gente tem ainda muito a aprender. Mas está me passando na minha cabeça alguns obstáculos, e aí eu já estou falando da sociedade em si, que por exemplo, eu vejo a religião como um obstáculo para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu venho de uma família católica, eu tive um tio padre, e hoje eu posso dizer para vocês que o Nico nunca foi uma missa. Se ele foi no casamento quando era bebê. Nunca mais foi numa missa. Por que isso? Eu me afastei, eu odeio a igreja católica? Não. Mas eu percebi que tinha algumas questões que destoavam da evolução, da realidade, do que a gente tem que enfrentar, do enfrentamento. E decidi que para o Henrico a gente iria com uma questão muito mais de acreditar porque a gente acredita que existe um Deus poderoso. Eu respeito imensamente aquelas pessoas que conseguem acreditar que ele não existe, né, que são os ateus, que estão até crescendo nesse sentido. Mas eu vejo que a formação que eu tive da religião católica, de trazer aquela coisa do heterossexual, do homem com mulher, de não poder casamento, nós não podemos casar na igreja, né?
porque ele já foi casado e tal. Então, nós enfrentamos muitos obstáculos que eu vejo, meu Deus do céu, se eu quiser que meu filho tenha um olhar amplo das coisas, eu preciso fazer essa desconexão. Não perdendo a questão do... Por um lado, a religião ajuda muito na questão dos valores, do respeito, da fé, da união. Por outro lado, eu acho que tem coisas que não estão encaixando mais, né? E aí não estou falando só da Igreja Católica, a gente vê isso muito no Evangelho, nos evangélicos, que são pior ainda nessa questão de casamento, de homossexual, de Halloween. Imagina, você vai falar para uma pessoa que é evangélica sobre Halloween, é difícil. Vem com uma história para você que melhor ficar quieto. E aí eu fico pensando nas crianças que ainda estão numa família, que são de frequentar a igreja, que são de atrás do evangelho, que os pais vão para um caminho totalmente diferente do que da realidade que tem hoje, né? Então tem amigos do Henrique, lá onde a gente mora, que ele não consegue nem mais estar com essa criança. Porque, por vários motivos. Uma porque o Henrique não entende algumas coisas que ele não fala para ele, e outra porque os pais não aceitam que essa conversa que a gente tem com o Henrique em casa é uma coisa natural. Então, eu acho que um bom a religião é um obstáculo. E aí a gente também tem um outro lado, né? Que até a Marta começou falando, a gente tem que respeitar as diferenças. Então, quando a gente fala de diferença, a gente está falando da diferença da realidade de hoje, que é o homossexual, que é, claro, que tem outros preconceitos, mas quando a gente olha para o homossexual e olha o hétero, ou mesmo essa pessoa que tem essa religião, que está inserida numa religião, ele é diferente também. E aí o respeito com aquilo. Então essa integração de crianças que ainda estão, ou que estão numa religião que tem todos esses dogmas, essas coisas, que criam uma dificuldade ainda maior para você evoluir como ser humano na questão do respeitar a diferença, você tem essa mistura que se torna até mais difícil, principalmente para aqueles que você tem um discurso de um lado e você tem a religião do outro, né? E a religião outro. E normalmente, em algum momento, isso vai se afastar. Como vai acontecer comigo. E isso é natural, mas isso em todos os tempos vai acontecer. E você coloca qualquer elemento nesse X, qualquer palavra. Então, por exemplo, mães solteiras e descasadas lá atrás, que precisavam trabalhar para sustentar. Também eram vistas neste lugar. Ainda são, mas pior. Questões de inclusão de uma deficiência, por exemplo, de uma pessoa que se veste de maneira diferente. Sempre vai existir, sempre vai ser. Não tem como a gente colocar os nossos filhos numa bolha e olha, o mundo é assim, é redondinho assim. E é importante que tenha a diferença. É importante que possa se falar sobre isso. E pode ser que eu não estou dizendo que sim, mas pode ser que o Henrique daqui a pouco, com 18 anos, fale assim, ai, mãe, eu vou ser pai. É uma possibilidade. Pode ser. E o amigo dele, sei lá. Mesmo vocês não tendo mostrado, tendo separado isso da vida dele. E pode ser que ele encontre, puxa, era isso, eu queria ser padre. A vida toda eu queria a religião, eu queria este quadradinho, ou eu queria ser pastor. Pode ser. Então você coloca qualquer X nessa incógnita, qualquer um. Qualquer palavra que você coloque, é importante que a gente entenda que o diferente sempre vai existir. Talvez o igual seja o diferente.
Talvez a gente tenha, talvez não, com certeza a gente tem mais diferente do que igual. E por que o igual que é o padrão e não o diferente? Né? A gente precisa desconstruir que o diferente é errado, que o diferente não é bonito, que o diferente não é o certo. É isso que a gente tem que desconstruir. Que é o negativo, né? O diferente não pode ser associado ao negativo, né? É porque a única coisa que a gente tem de igual é ser diferente. Exatamente, exatamente. E aí eu friso a importância da gente tratar de algumas coisas dentro da escola. Porque quando a escola trata de algumas diferenças, a escola ela está assumindo não só um posicionamento ético diante da humanidade, mas ela está assumindo com um papel de conhecimento. Nós não estamos trazendo nada do que aquilo que é um conhecimento que vem sendo produzido e vem sendo transformado por novas descobertas, pelas novas formas de viver, e a gente abre um caminho de possibilidades para que aquela criança possa fazer as suas escolhas. Escolhas que as deixem satisfeita com a maneira que ela é. Coisa que, na minha maneira de ver, as famílias já deviam pensar que essa talvez seja a sua maior herança, fazer com que os seus filhos tenham coragem de ser aquilo que eles querem ser, né? Eu acho que isso é o maior canal e é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Porque não adianta querer viver da nossa maneira se vai ser infeliz a vida inteira. E a gente não apregou o tempo todo que a gente quer que os filhos sejam felizes. Agora, quais caminhos a gente abre para que eles sejam? O primeiro é do nosso amor e da nossa possibilidade de falar para ele, não, você tem direito de escolher. A sua escolha pode te trazer maiores dificuldades, pode te colocar diante de tais e tais dilemas, mas você tem que estar fortalecido, né? E é em nome disso que a gente faz esse dedinho de prosa, para que a gente possa pensar nisso tudo. Que no cotidiano, se a gente continuar sendo engolido pelo sistema da maneira como nós somos, não vai nos sobrar tempo, né? Porque a gente está preocupado com outras coisas. E é isso que a gente propõe, né? Que a gente possa parar e pensar pelo menos uma vez por mês em coisas que no nosso dia a dia muitas vezes vão nos angustiando e a gente não sabe como encaminhar, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que vocês devem querer fazer um fechamento, porque a gente tratou de coisas muito importantes aqui, né? E vocês têm muito aí a contribuir, assim como todos que participaram. Eu só queria fazer um comentário. Já teve uma pergunta como que a gente trabalha a sexualidade aqui na escola, e a gente já falou da educação infantil, né? Então, na educação infantil, a gente não apresenta esse papel de homem e de mulher, e nas brincadeiras não tem, né? Existe uma liberdade absoluta nesse brincar, né? Existe o trabalho da proteção corporal, nessa coisa da privacidade, então, a coisa do uso do banheiro, ou mesmo na hora que vai ajudar uma criança, pede licença, explica, né? A única hora que a gente pega na criança, de repente, é no momento de perigo. Você vai ver que aí não tem jeito, né? E mesmo nos toques, nos beijos, nos abraços, entre eles, a gente trabalha muito o amigo precisa querer, né? Ele não quer um abraço, quando a gente quer dar um beijo, a criança a gente pergunta, então acho que é por aí o trabalho na educação infantil. Pode ficar à vontade. Não, eu acho que tem
algumas coisas, né? Mas não posso falar todas, né? Não dá tempo. A gente vai fazer a segunda rodada desse dedinho de relação. Quando você diz, né? A gente tem que tentar, né? O filho ser feliz, né? Mas o feliz é o feliz como ele quer ser feliz, né? E ser feliz como a gente acha que tem que ser feliz, aí a gente tem que se perguntar se é amor a ele ou amor a nós próprios, né? É quem a gente ama. E quando você coloca nessa questão do Terra Brasil sempre ter o olhar do respeito, e aí eu me reporto, quando eu presenciei isso que aconteceu com essa adolescentezinha, e eu fiquei indignada com a postura, com a discriminação, foi muito sofrido, ela foi falar na escola, não foi apoiada, eu fiquei brava. E aí eu falei, puxa, mas a gente tem que falar sobre isso. Aí eu lembrei de você, né? Porque essa questão do respeito, eu conheço Terra Brasil há pelo menos 25 anos, e faz parte da cultura dessa escola, né? Então, foi por isso que eu me reportei a você e falei, puxa, vamos falar sobre isso, vamos tentar desconstruir, vamos, né, trazer isso à tona para que que a gente faça alguma coisa, que a gente aprenda juntos, né? Então, eu acho que o respeito faz parte da cultura do Terra Brasil, né? E agradeço a oportunidade e até a próxima. Parte 2. Eu também, né, como trago assim a questão do aprendizado, né? Tem o último, uma mãe dizendo que foi, né, excelente, que foi muito aprendizado. A gente também aprende, né, nesses momentos. E a questão, né, do ensinar e do ser feliz, né? Se a gente ensina a competição, se a gente ensina de ser o melhor, se a gente ensina, né, essa expectativa muito grande, a frustração ela fica maior também, né? E quando a gente tem um olhar de cooperação, de partilha, de respeito, eu acho que esses valores, né, como lema do Terra Brasil, assim, é incomensurável, né, o valor que isso tem na constituição desse ser humano, né? Por isso que eu escolhi a escola, né, para os meus filhos estarem aqui. E que bom que também fui escolhido para ser da Terra Brasil, né? Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo também, porque acho que esse é o sentido, né, que a gente procura, né, de educá-los para uma transformação social também, né? E esses valores e esses desejos e afetos e tudo isso que circunda, e não só o conhecimento, né, a parte pedagógica, é fundamental para esse educar, né? Então, eu agradeço sempre também.